Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula aí de matemática com o 7º ano. E como a gente vai começar com aquela correção da aula anterior que vimos, certo? Em relação aos números inteiros, para a gente revisar um pouquinho. Vocês peguem um caderno e corrijam essa atividade. Na primeira questão, diz o seguinte: Carlos tem um débito de R$ 400 na sua conta bancária. Se ele fizer um depósito de R$ 800, como ficará o seu saldo? Vejam, débito a gente diz que é o quê? É um número negativo. Depósito, número positivo. Então, esse 400 fica negativo, fica menos 400, mais os 800. Se já está um débito lá devendo de 400 e eu coloco 800, me sobra R$ 400. Então, meu saldo atual vai ser de R$ 400. As operaçõezinhas com multiplicação e divisão de números inteiros. Como é que é a regrinha? Sinais iguais, fica positivo. Sinais diferentes, fica negativo. Então, eu tenho 6 vezes 8, 48. Todos os dois são positivos, fica positivo. Menos 4 vezes 3, multiplica. 4 vezes 3, 12. Se são sinais diferentes, menos com mais, vai ser um número negativo. Se for, aí no caso, uma divisão, serve também a mesma regra. Se for sinais diferentes, faz a conta de menos, subtrai, né? Vai ficar um número negativo. Se for sinais iguais, vai ficar positivo. Então, eu tenho menos 10 dividido por 2, dá 5. São sinais diferentes, então fica menos 5. Menos 20 dividido por menos 5, 4. Quando eu divido 20 por 5, dá 4. Vejam que sinais são iguais, menos e menos. Então, vai ficar positivo, certo? Vai ficar 4 positivo. Depois a gente trabalhou em relação às sequências, certo? Então, a gente tem a seguinte expressão. 2n mais 3 gera a sequência. 5, 7, 9. Esse 5 é chamado de primeiro termo, que é o primeiro da sequência. Ele quer saber o sexto termo da sequência. Se eu colocar 1 ali, que é o primeiro termo, nessa expressão vai ficar 2 vezes 1 mais 3, que gera 5. 2 vezes 2 mais 3, 7. 2 vezes 3, que é o terceiro termo, mais 3, dá 9. Então, para eu saber o sexto, é só substituir o n por 6. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 6, certo? Mais 3, que aí no caso é igual a 15. Ou, se você quiser, na sequência aí não está andando de 2 em 2, vejam, 5, depois 7, depois 9. Aí você vai fazendo. O quarto termo vai ser quanto? É 9 mais 2. Aí esse resultado que deu mais 2, né, vai representar o quarto, o quinto, e aí até chegar ao sexto termo. Bom? Na quarta questão, assinala a alternativa que indica a expressão algébrica equivalente. Então, eu tenho n mais n mais n mais 2. Qual é a que equivale a essa expressão? Só eu somar. Quantos n's tem aí? Tem 3 n's. Então, eu chamo de 3 n's mais 2. Logo, é a alternativa A. Por fim, a gente tem aqui da questão, que é a representação de uma balança com os pratos em equilíbrio. O equilíbrio permanece se trocarmos os pratos. Então, vejam aí. Antes da troca, eu tenho um peso de 5 quilos de um lado. No outro lado, eu tenho um peso de 4 quilos, mais o abacaxi. Se eu trocar, né, inverter aí, num lado vai ficar o abacaxi mais os 4 quilos, no outro 5 quilos. Vai ficar em equilíbrio? Sim, vai ficar em equilíbrio, porque a gente trocou a posição apenas, certo? A gente não trocou aí, no caso, a gente não colocou o abacaxi com 5 quilos. Aí sim não ia ter equilíbrio. Continuou o equilíbrio, então a resposta é sim. Já na aula de hoje, né, que a gente vai começar essa terceira unidade com frações. Então, a gente vai relembrar frações. Vocês provavelmente viram alguma coisa no ano passado. Se não viram, a gente vai rever aqui, relembrando um pouquinho
em relação do que seria fração, como é que a gente representa essa fração, tá? Os conteúdos é relacionado ao quê? Ao reconhecimento do conceito de frações e a construção de fluxogramas para representação de um processo de resoluções de um grupo de problemas. Então, primeiramente, vamos entender o que seria essa fração. O que quer dizer fração? Segundo o dicionário da língua portuguesa, certo? A fração ela significa o quê? Uma parcela de um todo, o número de parcelas que se dividiu o todos. Entendeu? Matematicamente falando, uma fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. Ou seja, se um objeto qualquer foi dividido, o número que representará cada uma das partes obtidas nessa divisão será chamado de fração. Como a gente está vendo aí o exemplo aí do bolo. Se eu reparto o bolo em partes iguais, essas parcelas, esses pedaços de bolo são chamados de fração. Certo? Alguns exemplos que a gente pode ver em relação aí ao dia a dia que utilizamos as frações. Podem ser representadas numa notícia, como assim, ó, o Pernambuco foi o estado com maior crescimento econômico, com taxa acumulada de 9,4%. Então, a fração também ela representa uma porcentagem. A receita de bolo de cenoura. No bolo tem fração. Então, lá, se vocês quiserem fazer alguma receitinha de comida, sempre falam meia xícara, um quarto, um terço. Isso aí a gente está falando em relação à fração. Então, nessa receita de bolo, por exemplo, ó, meia xícara de óleo. 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Então, isso é a representação de um número de fração. Outros exemplos que eu posso ler assim. A quarta parte dos alunos da minha sala já viajou de avião. Gastei 3/4 do combustível na viagem, certo? A energia elétrica deve subir 38,3%. Então, isso é uma taxa de fracionária em porcentagem. O que seria, então, aí, conceito de fração, né? Como é que a gente pode entender, professor, o que seria fração? A ideia é de divisão, dividir. Você vai repartir em partes iguais. Então, é um modo de expressar uma quantidade a partir de um valor que é dividido por um número em partes iguais. Que vai ter numerador e denominador. O que seria o numerador? Corresponde ao número de partes que serão consideradas. Então, 3/4 aí, o numerador vai ser o 3. Denominador já é o todo, corresponde ao número todo. Que aí a gente tem 1/2, ou 1/2. O 2 representa o denominador, que é a parte de baixo, que é a parte ao todo. Então, vamos recapitular aí uma ideia de uma fração com parte de 1 inteiro, como sendo a parte de 1 inteiro. Como devemos representar? Temos a pizza, que é o todo, certo? Se eu retirar uma parte do todo, ou seja, se eu retirar uma fatia, né, de pizza, essa parte retirada representa, essa fatia retirada representa uma parte desse inteiro, representa uma parte da pizza, né? Se eu colocar ela de volta, a pizza fica inteira. E como é que a gente faz aí ela em fração? Veja, se eu divido a pizza em 4 partes, ou, aliás, em 8 partes iguais, né? Para cada um receber uma fatia igualzinho, para ninguém receber uma maior que a outra. Então, essas 8 partes correspondem ao inteiro, ao todo, é o todo da pizza, são 8 partes. Se eu retiro uma fatia como uma fatia, como é que eu represento ela? A parte é o quê? É 1, né? Peguei uma fatia, o todo é 8, então fica 1/8. Se eu tiro 2 fatias, vai ficar 2/8. Se eu tiro 4 fatias, ou seja, a metade da pizza, fica 4/8. Por que continua 8? Porque são 8 partes, não foi dividido em 8 partes, então o todo é representado por 8. A parte de cima são as fatias que vai comendo, que se são retiradas, certo? Então, o que é que a gente pode entender em relação para montar uma fração? Tem que ter numerador e denominador. Eles devem ser números inteiros. Ou seja, não números fracionados, né? Não números decimais. O numerador, ele nunca pode ser 0, porque não tem sentido a gente dividir algo por 0.
0 sobre 8, não tem sentido. Tem que ter um valor no numerador, certo? Parte de baixo a gente chama de denominador, a parte de cima da fração de numerador. Nesse aí a gente tem a fatia, né? De 8 partes de uma pizza. Então, fica 1 sobre 8. Esse 1 é o numerador, que é a fatia que eu retirei da pizza. Outro exemplo. Veja, para representar 3 sobre 10, né? O numerador, o número 10 é o denominador, que indica as partes iguais do inteiro, o inteiro que foi dividido. E o 3 é o numerador, que é as partes que foram pintadas de vermelho. Então, esse 3 aí é a quantidade de partes de vermelho. Se eu tenho um quadrado e eu dividir ele em 10 partes, então o todo é 10. A parte pintada é 3, então fica 3 sobre 10. Agora, se eu pedisse a vocês, me represente a fração das partes que não foram pintadas. Quantas são? Você vai contar. Tem um 5 embaixo, com mais 2 em cima, 7. Então, fica 7 sobre 10. O que não muda aí, no caso, é o denominador, porque foi dividido em 10 partes. Um exemplozinho aqui para a gente praticar um pouquinho. Escreva em cada desenho a fração correspondente à parte pintada em relação à figura toda. Então, como é que eu posso representar essa figura A, no item A, no item B e no item C? Vamos ver? Veja, a primeira foi dividida em quantas partes? 2. Então, o denominador vai ser 2. Qual é a parte pintada? 1. Então, vai ser 1 sobre 2. Certo? O 4 é a alternativa B. São 4 partes, então o denominador vai ser 4. Quantas partes pintadas? 2. Então, é 2 sobre 4. No item C, são quantas partes? São 6, né? Dividir aí a figura em 6 partes. Então, esse é o todo. Denominador. Então, é 6. Quantas foram pintadas? 5. Então, é 5 sobre 6. Ok? Como é que a gente lê essas frações? Veja, a gente sempre olha para o denominador para poder ler a fração. Então, se termina com 2, vai ser metade. 1 meio. Se termina em 3, vai ser 2 terços, certo? 3 terços, 4 terços, 1 terço. Se for denominador 4, vai ser quarto. Então, vai ser 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. E assim por diante, certo? 13 quintos, 5 sextos, 2 sétimos, 7 oitavos, 10 nonos. Então, o denominador aí é o que dá nome à fração. Se a fração, o denominador, for uma potência de base 10, que termina em 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante, são chamadas de frações decimais. E especificamente ler assim, ó. Se for o denominador 10, se chama décimo. Então, eu tenho 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos. Se terminar em 100, vai ser centésimos. Então, vai ser 21 centésimos. 22 centésimos, 30 centésimos. Se terminar em 1000, milésimos. Então, vai ser 5 milésimos, 6 milésimos e assim por diante. Já as frações que são acima de 10, que não é uma potência de base 10, a gente coloca a palavra avos, certo? No final. Como assim? Se o denominador for 11, 37 sobre 11, como é que eu leio? 37 onzeavos. 5 dozeavos. 7 trezeavos. Então, se for maior que 100, maior que 10, aliás, você acrescenta a palavra avos à fração. Alguns tipos aí de frações, que é a imprópria, própria e aparente. Imprópria é quando o numerador é maior que o denominador. Própria, quando o numerador é menor que o denominador. E aparente, quando vai ser numerador é múltiplo do denominador. Como assim? Imprópria, vejam aí os exemplos. 3 sobre 2, 7 sobre 3. Vejam que aí ele é maior que o valor de baixo. Então, ele é chamado de imprópria. Quando o valor de cima for menor que o de baixo, no caso, a gente chama de própria. 1 quarto, 1 meio, 8 sobre 9. E aparente quando é múltiplo, né? 4 é múltiplo de 4, 3 é múltiplo de 6, 3 é múltiplo de 9. Então, se eles forem múltiplos, né? O numerador com o denominador, a gente chama de fração aparente. Também temos o número
misto, certo? Que é a representação de um número misto. Então, cada uma dessas fatias representa o quê? A quarta parte, certo? Ou um quarto de uma pizza. Então, como é que eu posso representar? Conta quantas fatias tem. Tem 13 fatias, então fica 3 sobre 4, certo? Que não é a 4 representando a quarta, o 4 aí representa o todo. Então, a gente lê o quê? 13 quartos. Aí, quando a gente junta esses pedaços e forma a pizza, certo? Inteira, a gente forma 3 pizzas inteiras e um quarto de uma pizza. Então, como é que a gente lê? 3 inteiros e um quarto, certo? Então, como é que a gente pode ver esse número aí, ó? Fracionário. Então, quando eu falar, eu quero a representação de um número fracionário, transforme na forma mista. Vejam, as fatias é representada por quanto? 13 quartos, né? Quartos. Na forma mista, fica 3 inteiros e um quarto. E como é que a gente pode obter a forma mista de uma fração? Vejam. A gente tem a transformação, certo? Tanto de uma como da outra. Fração é uma divisão. Então, a gente vai dividir aí, ó. 13 sobre 4, certo? Divide, que é a mesma coisa que fazer o quê? 3 vezes 4, 12, sobra 1. O resto é 1. Então, o 3 é a parte inteira, né? E o 1 é o resto. Então, a gente coloca no numerador. E o denominador é o divisor, que é 4. Então, fica 3 inteiros e 1 quarto. Se eu quero colocar esse 3 1 quarto na forma, né, fracionária, você vai multiplicar. 3 vezes 4 mais 1, que é o do resto, que dá 13 sobre 4. Porque a gente aplica a relação fundamental da divisão, que é o quê? Dividendo igual a quociente vezes divisor mais resto. Quem é o quociente? É aquele valor que a gente dividiu, certo? As parcelas. O divisor, que está dividindo, e o resto é o que sobra da divisão. Então, sempre faz quociente vezes o divisor mais o resto. E faz a transformação do número misto para o fracionário. Como a gente pode ver nesse exemplo. Escreva a quantidade de morangos nas formas fracionárias e mistas. Então, a gente tem a representação de 5 morangos inteiros e um morango pela metade. Como é que a gente faz aí, ó? Temos 5 morangos, não é isso? São um inteiro. A metade de um morango, como é que eu represento essa fração? 1 sobre 2. Então, a forma mista fica 5 inteiros, que é 5 morangos inteiros, e 1 meio, que é a metade de um morango. Transformando isso em forma fracionária. Multiplica. 5 vezes 2 mais 1. 5 vezes 2 dá 10, com mais 1, 11. Então, fica 11 sobre 2. Outra questão é em relação à equivalência de frações, certo? Paulo e Roberto foram à padaria e pediram 2 tortas de mesmo tamanho. Paulo cortou uma torta em 4 partes iguais, certo? E separou 2 quartos, como representa aí nessa figurinha que está aí em amarelo. Já Roberto, ele cortou a outra parte da torta em 8 partes iguais e separou 4 sobre 8. Vejam que todas elas representam metade dessa torta, né? 2 quartos e 4 sobre 8. Então, esses dois a gente vai dizer o quê? Que eles são equivalentes, que são iguais, certo? São quando a gente, frações equivalentes têm o mesmo valor em relação à mesma unidade. Então, como é que a gente pode verificar uma fração equivalente? Esse 2 quartos, se eu multiplicar ambos os dois por 2. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 4, 8. Vejam que 2 quartos, aí se eu multiplicando por 2, dá 4 sobre 8. Então, seu equivalente tem o mesmo valor, é proporcional. Se eu tiver 2 sobre 10, né? Centésimos aí. Décimos, né? No caso, se eu dividir por 2 ambos, simplificando, né? Fica 1 quinto. 2 sobre 10 é a mesma coisa que 1 quinto. Então, essas duas frações são chamadas de equivalente. Quando ao multiplicarmos ou dividirmos o numerador e o denominador de uma delas por um mesmo número natural, diferente de zero, obtemos outra fração, que é, no caso, a equivalente. Por exemplo, aí nessa questão aí, ó. 2 alunos foram ao quadro negro e escreveram as seguintes frações. 1 quarto
2 quintos e 2 oitavos. Quais frações representam o mesmo número? Como são chamados números que representam o mesmo número? Vejam, pegando esse 1/4 aí, eu multiplicar ele por 2, dá 2 sobre 8, oitavo. Então, 1/4 vai ser igual a 2 oitavos. E quando elas são iguais, a gente chama de frações equivalentes. Como é que eu posso simplificar as frações? Quando dividimos o numerador e o denominador de uma fração por o mesmo número. Por exemplo, tem aí 90 sobre 240. Então, se eu simplificar, eu vou ter que dividir ao mesmo tempo o numerador e o denominador igualmente. Então, se eu dividir por 2, 90 e 240 ao mesmo tempo, vai ficar 45 e 120. Aí eu divido por 3, vai ficar 15 sobre 40. Depois eu divido 5, os dois, né? 15 dividido por 5, 3. 40 dividido por 5, 8. Então, fica 3 oitavos. Daí, eu não posso mais simplificar. Paro aí a simplificação. Então, a simplificação do número 90 sobre 240 é 3 oitavos. Todas essas frações são equivalentes, né? Que, ao simplificar ao mesmo tempo, uma é equivalente à outra, vai ser igual à outra. Outro assunto é o fluxograma. A gente vai ver uma situaçãozinha de um problema de fração trabalhando com fluxograma. E o que seria esse fluxograma? É uma ferramenta de qualidade utilizada para representar a sequência de interação das atividades do processo por meio de símbolos gráficos. Então, alguns probleminhas a gente coloca esse fluxograma para a gente entender como é o início, o meio e o fim para a gente resolver. Esses são os símbolos mais utilizados no fluxograma, certo? Cada um tem sua função. Um indica o início e o fim, né? O outro indica a atividade que precisa ser executada. O outro, a imagem indica um ponto a tomada. A setinha indica a direção de cada. Então, a gente vai ver um exemplo, certo? De uma situação, utilizando o fluxograma. Observem a barra de chocolate a seguir e responda. Quantos quadradinhos deve-se comer para consumir 5 sobre 6 da barra? 5 sextos. Então, eu tenho aí uma barra, certo? O início. Primeiro passo que vocês têm que fazer é o quê? Dividir a barra em 6 grupos, não é? No todo não é 6, só que a barra ali tem quanto? Tem 18, né? Então, eu vou dividir 18, cada quadradinho daquele ali, se eu somar tudo, dá 18. Só que o todo vai ser 6. Então, eu divido 18 por 6, que vai dar 3 barras. Então, eu vou ficar com 3 barras, certo? O outro processo é pegar 5 partes desses 6 grupos. Então, aí, se é 3 barras, eu pego 5 partes. Vou pegando. E aí, vai fazer parcelas, certo? Se é 5 de cada grupo, se é 3 grupos, então vai ficar 5 com mais 5 e mais 5. Que dá o resultado 15. Ou seja, quantos quadradinhos deve-se comer para consumir 5 sobre 6 da barra? 5 sextos. 15 quadradinhos. 5 sextos da barra corresponde a 15 quadradinhos. Percebam que utilizamos o fluxograma aí para a gente entender que o processo fizemos nessa situação desse problema. Primeiro dividimos a barra em 6 grupos, depois pega essas 5 partes, soma essas partes que vocês pegaram para dar o resultado final, que é 15, tá? Então, a gente utiliza esse fluxograma, no caso aí, para a resolução de alguns problemas. No caso, pegamos em relação ao assunto, né? Que de fração nessa situação, porque a barra não está em 6 partes, ela está em 18 quadradinhos, tá? E aí a gente transforma essa barra para chegar ao resultado. Então, pessoal, é isso a aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.